E aí, turma, tudo certo? Na aula de hoje nós vamos estudar um suplemento muito conhecido, muito utilizado por atletas e não atletas, chamado de creatina. A creatina é uma das exceções em relação aos suplementos que tem respaldo científico e tem um objetivo e funciona, tá? Então nós vamos entender com um foco na bioquímica. Olha só, aqui eu trouxe a figura de um artigo do metabolismo da creatina no nosso corpo e eu queria destacar aqui, ó. Nós temos a creatina já pronta, ela pode ser proveniente da nossa dieta ou, prestem atenção, o nosso corpo tem a capacidade de sintetizar creatina, ok? Então, tem uma alimentação equilibrada, eu tenho que questionar, será que eu preciso creatina? Essa creatina em grandes quantidades, já pronta, nas carnes. Por isso até deriva do nome creas, em grego, que significa carne. Bom, e se a pessoa é vegetariana? Bom, como eu comentei com vocês, a partir da nossa síntese endógena, nós conseguimos produzir creatina a partir de aminoácidos. A creatina é formada por 3 aminoácidos. Prestem atenção. Eu preciso da glicina, um aminoácido, mais a arginina. Esses dois compostos vão interagir, principalmente no rim, e vai formar um composto chamado de guanidino acetato. Nome complicado, né? Mas é só um nome. Então eu preciso da glicina e arginina. Formam esse composto aí com nome complicado, guanidino acetato. Ele vai lá no fígado, principalmente, pode acontecer no pâncreas também, e vai acontecer uma reação de metilação. O que é isso, professor? Bom, eu vou adicionar um grupamento chamado metila. Tá, e o que é o metila? CH3. Então eu pego aquele composto chamado guanidino acetato, pegou um pedaço ali da arginina, esse composto aí formou o guanidino acetato, chegou lá no fígado, principalmente, e vai formar então um composto chamado aqui de creatina. Então essa reação de metilação deriva da S-adenosilmetionina. Então eu preciso destes aminoácidos para eu formar finalmente a minha creatina. Então essa reação de metilação envolve o aminoácido, o terceiro, a metionina. Bom, a creatina aqui ela tem alguns destinos e o principal destino dela, em relação à quantidade, à porcentagem, é o músculo estriado esquelético. Mas a creatina também vai estar presente em outros tecidos, como o nosso coração e também o nosso sistema nervoso central, ok? Então esses são os locais que têm maiores quantidades de creatina para exercer a sua reação dependente da enzima creatina quinase. Notem como essa creatina entra dentro das células, aqui no caso da fibra muscular. Notem que tem a participação da insulina. Essa insulina vai ser importante porque a creatina aqui, o seu transporte é dependente de outros eletrólitos como sódio e cloreto e finalmente ela consegue entrar. Então por isso que se fala que a absorção é maior de creatina quando nós ingerirmos carboidratos. Faz todo sentido olhando para essa figura, né? A gente ingere carboidratos, aumenta a nossa glicemia a partir da digestão, absorção. Isso vai ser um sinal para liberar a insulina lá nas células beta do pâncreas e essa insulina participa aqui no transporte para dentro das nossas células. Bom, a creatina entrou aqui e ela vai então poder ser fosforilada, no sentido de adicionar um fosfato na creatina e formar a creatina fosfato. Então isso aqui é um ciclo que acontece a partir de uma enzima chamada de creatina quinase. Essa creatina quinase, ou creatina fosfoquinase, é uma enzima reversível e ela pode tanto ir para um lado, no sentido de formar creatina fosfato, ou no sentido de formar creatina. Vamos mostrar aqui rapidamente essa reação. Ó.
Aqui é a nossa sigla de fosfocreatina, o PCR. Ele vai reagir com ADP, adenosina difosfato. E notem que eu vou fazer uma setinha aqui que representa uma reação reversível. E quem catalisa é a nossa CK aqui, ó, creatina quinase. E eu vou formar aqui, para esse sentido, desculpe aqui que eu estou fazendo no mouse, mas dá para entender, a creatina mais ATP. O que está acontecendo aqui, pessoal? O PCR é esse cara aqui, ó, a fosfocreatina, certo? Aqui. Então, esse grupamento fosfato, esse P aqui, que é o fósforo, a creatina quinase vai pegar esse P e vai colocar aqui, ó, uma adenosina difosfato. Com mais um P, forma esse cara aqui, ó, a nossa moeda energética, o ATP. Certo? E a fosfocreatina, como mudou um fosfato, está aqui ela, creatina. Então, se eu estou precisando ATP durante um sprint, por exemplo, um exercício de curta duração, eu vou para esse sentido, eu vou formar ATP a partir da fosfocreatina, entendeu? E se eu tiver no período de repouso, eu me alimentei, tudo certinho, eu estou num período ali que eu vou para o sentido inverso, eu vou formar fosfocreatina. Eu não estou precisando de ATP, então eu pego a creatina, pego o ATP que já está ali de bobeira, disponível, que foi produzido agora na cadeia de transporte de elétrons, e vou formar aqui a fosfocreatina. Então eu não tenho um estoque grande de ATP, mas eu tenho um estoque que pode ser rapidamente mobilizado para formar ATP. Esse é o sistema fosfocreatina. Existem algumas isoenzimas da creatina quinase, por exemplo, ela tem na mitocôndria, tem no citosol, mas ela tem em tecidos em diferentes isoformas. Por exemplo, no nosso coração eu tenho a CK-MB, no nosso cérebro eu tenho a CK-BB, no músculo eu tenho a CK-MM. Tá? Então ela vai catalisar a mesma reação, essa que eu mostrei para vocês, só que vai ter uma isoforma, a estrutura, muda alguns aminoácidos, e eu vou ter essas isoformas características de cada tecido. Por exemplo, ainda se usa como marcador, apesar de não ser tão sensível como as troponinas, a creatina quinase MB como marcador agudo do infarto agudo do miocárdio. Então, se eu tiver um aumento da CK-MB, significa que essa CK-MB que faz isso aqui, ela saiu do miócito, da célula cardíaca, teve ali um rompimento da membrana plasmática, uma necrose, e isso liberou a enzima. Então, se ela aumentou na corrente sanguínea, significa, então, que ela veio deste tecido, no caso do nosso coração. Então, é útil para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Mas as troponinas são melhores. Já vai um spoiler aí para uma aula de bioquímica clínica. Bom, olha só. Quero destacar aqui para vocês que a suplementação então de creatina, ela tem então muitos respaldos científicos, eu vou discutir com vocês, um aumento da fosfocreatina nos músculos. Então isso favorece a disponibilidade rápida de ATP e isso então possibilita uma maior quantidade de energia, no formato de ATP em exercícios de curta duração, ou seja, numa musculação, numa corrida de 100 metros, por exemplo, certo? Então isso favorece uma disponibilidade rápida de energia. E aqui se faz então a seguinte pergunta: ela é benéfica para todos os esportes? Bom, seguindo essas informações que eu passei para vocês até agora, não, né, pessoal? Vai ser importante eu ter uma suplementação de creatina num maratonista, um cara que corre lá 42 quilômetros? Será que ele vai utilizar só esse sistema? Ou se esse sistema vai ser o principal, um maratonista? Não vai ser o principal. O principal vai ser o metabolismo aeróbico a partir da oxidação de ácidos graxos como fonte energética no exercício de longa duração. Então depende muito do esporte que a gente está falando.
Aqui eu trago um artigo antigo, né, que já é bem estudado, a creatina, de 1993, falando aqui do metabolismo muscular durante um exercício máximo de forma intermitente. Aqui tem uma figura bem interessante mostrando uma ilustração esquemática aqui dos protocolos de recuperação e pós-exercício. Aqui a gente tem no período de repouso, aqui nós temos a prática do exercício em torno de 5 minutos, né, de força, um aquecimento padronizado, e aqui tem os sprints, um total de 10 sprints com tempo de recuperação, e esses sprints aqui durando 6 segundos. Aqui o período de recuperação. Bom, a partir deste teste que foi realizado, no sprint 1, nós tínhamos aqui quase 50% de fosfocreatina. 6,3% ATP, que não é ele tem uma pequena quantidade ali, mas não é significativa, daria para fazer pouquíssimos segundos. E aqui nós temos 44% a glicólise anaeróbica, proveniente, por exemplo, da glicogenólise, da quebra do glicogênio muscular. E no sprint 10, notem como mudou essa produção de ATP anaeróbica, de forma sem consumo de oxigênio, sem mitocôndria, sem ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. É outra fonte energética porque o exercício é de curta duração. Olha só, eu tenho aqui 80,1% de fosfocreatina, a glicólise em torno de 16%, e aqui o ATP em torno de 3,8%. Então, isso muda conforme o exercício físico que eu comentei com vocês e os períodos de recuperação que foram mostrados nesse trabalho aqui. Então, dá para ter uma ideia, né, como muda a disponibilidade de ATP e as fontes da produção de ATP durante um exercício físico. Aqui, pessoal, nós temos a suplementação de creatina melhorando a performance em homens, na modalidade de sprint. Olha só que interessante, aqui nós temos o peso corporal, notem que teve uma diferença significativa. Aqui eu tenho o grupo creatina, pré-teste e pós-teste, e aqui eu tenho o placebo, receberam o pré-teste e o pós-teste. Notem que teve um aumento no pós-teste aqui no grupo da creatina, que foi significativo. Eu tenho uma mudança aqui dos níveis plasmáticos de creatina, que estão em micromol por litro. Notem aqui no pré-teste da creatina 12,8 para 167, ó, muito significativo. Ó. Teve aqui um P menor que 0,01. Vendo aqui o sprint em 100 metros em segundo, notem que esse grupo pós-teste da creatina fez em 11,59. Comparem aqui no placebo, 11,76. Comparem aqui no pré-teste do placebo e da creatina. Então, correu mais rápido, certo? Aqui o tempo total, 6 sprints de 60 metros. Notem aqui 45,58, 45,57, no pré-teste e pós-teste do placebo. E óleo da creatina, pré-teste 45,63. E no pós-teste 45,12 segundos. Então, bem significativo esses resultados aqui. Aqui nós temos também um aumento de lactato neste grupo pós-teste da creatina. Não teve alterações aqui nos níveis de amônia e aumentou os níveis de creatinina. Bom, em relação à própria reação que eu mostrei para vocês, principalmente a creatina fosfato, ela pode, de forma não enzimática, espontânea, ciclizar, ela pode formar uma forma cíclica e formar a chamada creatinina. Então, isso é proporcional à nossa massa muscular, a formação dessa creatinina a partir da creatina fosfato. Bom, se foi suplementado com creatina, não é meio que óbvio que a gente vai aumentar os níveis de creatinina? Então já teve muitos vieses em relação a problemas de função renal prejudicada por creatina, porque eles viam que aumentou os níveis de creatinina,
que é um marcador da função renal. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um aumento da creatinina, visto porque eu tenho mais creatina, que foi suplementada nesses atletas. Então, foram feitos muitos estudos em relação a isso, eu vou comentar alguns sobre esse viés aí de função renal prejudicada. Aqui, pessoal, olha só que interessante. Na figura 1, eu tenho o tempo de sprint de 60 metros para cada um sprint. Notem que tem 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e foram corridos 60 metros. Nessa figura A aqui, ó, representa então a suplementação com placebo. E essa suplementação é vista aqui no gráfico como a parte branca. Notem que no A aqui está sobreposto, não teve diferença significativa no placebo. Já na suplementação de creatina em B, notem que eu tenho aqui em preto sem essa suplementação e em branco a suplementação com creatina. O que vocês estão observando? Notem que nesse eixo aqui do tempo, esse branquinho, que é o de creatina, está aqui abaixo. Então a suplementação de creatina baixou o tempo nesses sprints. Notem que foi bem significativo, a partir daqui do sprint 3 até o 6. E também com um nível de significância aqui, um asterisco, ó, nós temos no sprint 1. Significa que a suplementação de creatina, aqui no B, diminuiu o tempo, ou seja, aumentou a performance. Quando utilizar creatina? Então, é utilizado em esportes de alta intensidade em curto espaço de tempo. Então, é indicado para levantamento de peso, natação de 50 metros, a prova do Bolt, né, dos 50 metros rasos no atletismo, powerlifting, esportes com sprints intervalados, como o futebol, e existe então uma variabilidade nas respostas individuais, por exemplo, em vegetarianos, carnívoros, e lembrem daquilo que eu comentei com vocês, que nós possuímos a síntese endógena de creatina. Dependendo, não precisa ter essa suplementação. Na maioria dos casos, tu não precisa essa suplementação. E quando tu achar necessidade que precisa da suplementação de creatina, tu deves ir num profissional de saúde qualificado, principalmente um nutricionista ou de outro profissional com capacitação equivalente, certo? Então isso é muito importante de ter em mente, porque os objetivos vão ser variados. Às vezes uma pessoa faz fisiculturista, ela vai ter outro objetivo de um atletista, um jogador de futebol. Então não se deve fazer essa autossuplementação, ok? Mesmo no caso da creatina, que tem esses benefícios e ela é bem segura. Os protocolos de suplementação que o seu profissional de saúde vai indicar, geralmente é baseado nesse protocolo aqui, ó. Tu pode fazer uma suplementação de 20 gramas por dia num período de 5 a 7 dias, então tu vai dar uma carga bem alta, né, num período curto, e depois essa suplementação ela vai alcançar já um pico, e depois desses 5 a 7 dias tu vai ter uma ingestão diária em torno de 3 gramas, ok? Ou esse segundo protocolo, de 3 a 5 gramas por dia, né, todos os dias. Nesse caso aqui vai ser só nesse período e depois tu passa para cá. Ou tu simplesmente começa aqui sempre naquela dose padrão, no scope que vem os suplementos. Então a única diferença é que tu vai ter aqui um efeito mais rápido nesse aqui, visto uma dose mais elevada, mas esse aqui tu também vai, só que vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema algum, tu vai alcançar esses efeitos da creatina porque tu vai ter um efeito crônico da creatina, então não se deve
fazer pré-treino ou pós-treino, tu deve usar de forma crônica, mesmo quando tu não treina, ok? Isso é importante a gente entender, certo? Então tem que usar todos os dias, né, nessa base aí de 3 a 5 gramas, e tem esses dois diferentes protocolos. Aqui, pessoal, dessas doses é uma média. Tem alguns protocolos mais específicos que são calculados pelo seu profissional de saúde, que eu vou dar uma noção para vocês aqui, ó. Nesse protocolo de mais ou menos 20 gramas por dia durante 5 a 7 dias, se usa estou vendo aqui, 0,3 por quilo corporal. Vamos supor que o indivíduo tem 100 quilos, vamos facilitar o cálculo, né? 0,3 vezes 100 quilos. Em vez de 20 gramas por dia, a pessoa vai usar 30 gramas durante 5 dias. E depois tu muda, em vez de 3 a 5 gramas, né? Faz 0,03, isso aqui, deu para ver? Vezes o teu peso. Nesse meu exemplo é 100 quilos. Então o indivíduo vai usar 3 gramas por dia, esse mesmo de 100 quilos. Ok? Se a pessoa pesa 50 quilos, metade desses números que eu falei para vocês, tá? Mas lembrando, procurem seu profissional qualificado para fazer essa suplementação, não façam sozinho. Então, só relembrando vocês, a creatina é melhor absorvida quando ingerida com carboidratos. Lembre da relação lá insulina para a creatina entrar dentro das células, principalmente no músculo estriado esquelético. Aqui nós temos os efeitos da suplementação da creatina. Não afeta significativamente marcadores clínicos da saúde em atletas, mostrando a segurança. Notem que não teve nenhuma diferença em diferentes doses de creatina, notem aqui, cada vez maior, e aqui o controle sem a creatina. Então não alterou os níveis glicêmicos, proteicos, de albumina, de creatinina, que a gente tinha visto que tinha alterado naquele outro estudo, né? Aqui a longo prazo também não alterou, ácido úrico, então mostrou uma segurança bem importante nesse estudo aqui de Kreider em 2003. Esse outro estudo mostra o efeito a curto prazo de uma alta dose de creatina medida então sobre a filtração glomerular em uma mulher com apenas um rim. Olha só que interessante aqui, ó. Ela já tinha uma taxa de filtração glomerular baixa, ó, antes da suplementação de creatina, ela tinha aqui 81,6 ml por minuto aqui por 1,73 metros quadrados. Pra vocês terem uma ideia, nossos rins filtram 125 ml por minuto. Então ela já tinha aqui uma filtração baixa, porque ela tem apenas um rim. E depois da suplementação de creatina, até aumentou um pouquinho, não foi significativo em nenhum dos parâmetros. Mas notem que não teve um aumento, por exemplo, de albuminúria, de proteínas na urina, dos níveis de ureia, de eletrólitos. Então, mais uma prova aí da segurança da creatina quando bem administrada. Aqui tem um estudo sobre a síndrome nefrótica severa, num homem jovem que usava aqui anabolizantes e creatina, isso em um período longo. Então, hormônios esteroidais, né, utilizados como indutores para a síntese de proteína, isso aumenta a síntese proteica, mas tem vários efeitos colaterais, né? E notem que a quantidade ingerida nesse estudo de caso aqui foi 200 gramas de creatina administrada diariamente. 200 gramas, se ligaram nisso? A gente estava falando de 3 gramas, agora há pouco, né? Imagina 200 gramas todos os dias. Para vocês terem uma ideia, o suplemento de creatina é vendido muitas vezes até em farmácia, né? Isso já é um ponto que eu não concordo muito, porque isso facilita muito para as pessoas comprarem e não ter um acompanhamento ali para um profissional qualificado. Mas nesses que vendem em farmácia é 150 gramas um potinho. Imagina, a pessoa tomava um potinho mais um pouco.
todos os dias, né? Então, aqui sim foi verificado problemas graves nos rins, mas tem esse viés. Será que foi somente do esteroide? Será que foi da creatina? Foi os dois associados? Mas notem que é uma dose absurda, né, de creatina. Bom, pessoal, aqui nós temos outro trabalho mostrando que a suplementação de creatina não teve efeito sobre a síntese proteica miofibrilar e sarcoplasmática depois de exercícios de resistência. Aqui nós temos o controle, aqui em repouso e depois do leg press, e aqui sobre a suplementação de creatina, em repouso e durante o exercício. Então, não houve efeitos aqui dessa suplementação de creatina. O que houve diferença significativa é apenas aqui no controle em relação ao repouso. E a mesma coisa aqui em relação da creatina durante o exercício, durante o repouso. Mas da creatina com o controle, diretamente não houve diferença significativa. Então, isso é importante em relação à síntese proteica. Essa síntese proteica ela é mediada por genes, principalmente do mTOR, e aqui, pelo menos nesse estudo, não ficou evidenciado. Notem que tem limitações esses estudos, e aqui a condição de comparação foi um intervalo de 5 dias. Talvez no período maior o resultado fosse diferente. Pessoal, aqui nós temos um trabalho intitulado Suplementação de creatina aumenta o conteúdo de água corporal em atletas do futebol, que é um método aqui exemplificado nesse estudo. Notem aqui nesta figura, eu tenho aqui o TBW, que é o conteúdo de água corporal. O pretinho aqui representa o placebo, esse quadrado preto, e essa bolinha cinza representa a creatina, aqui tanto pré quanto pós-treino. Então notem que eu já tenho aqui de forma representativa um aumento do conteúdo total de água nesse grupo que foi suplementado aqui com creatina. E fica mais evidente aqui essas mudanças do conteúdo de água corporal na figura C. O quadradinho novamente aqui é o placebo, em preto, e a bolinha cinza representa a creatina. Então aqui teve uma diferença significativa e o grupo que recebeu creatina aumentou o conteúdo de água corporal. TBW aumentado no peso corporal. Isso é explicado aqui porque a creatina é osmoticamente ativa. Quando a creatina entra dentro da célula, ela acaba puxando água por um efeito osmótico e a longo prazo nós temos uma estabilização e um equilíbrio. Então, para de puxar água para dentro do músculo, por exemplo, e tem este equilíbrio, essa homeostase. Mas isso acontece sim, esse efeito osmótico da creatina. Então a creatina a curto prazo não promove a hipertrofia muscular. Isso a gente viu naquele outro estudo, né? Até comentei que era um período curto de 5 dias. E a longo prazo, esse aumento no volume do treino, pela recuperação da produção de ATP, pode contribuir para a promoção de hipertrofia muscular e ativação de outras vias. Tu vai colocar mais peso e tu vai induzir a síntese proteica. Aqui nós temos outro estudo, os efeitos da suplementação de creatina sobre o estresse oxidativo e marcadores inflamatórios depois de exercícios repetidos de sprints em humanos. Então notem aqui, eu tenho a força média, o placebo e a creatina. Notem que tem diferença significativa aqui no pós-treino, de 453 foi para 531, isso teve diferença significativa, como vocês estão vendo aqui na tabela. A força máxima da creatina aumentou, olha só nesse grupo, pré-treino aqui, 673 e foi para 749, ou seja, aumentou a força. A força mínima nós temos aqui no grupo da creatina, em destaque ó, no pré, 282 e no pós,
396. Temos o efeito placebo aqui também, que foi estatisticamente significante, ó, de 274 para 314, certo? Então, nós temos aqui algumas alterações em relação à força nesses dois grupos. Então, aqui parâmetros de performance foram determinados pré e pós, de 7 dias com placebo ou creatina, essa suplementação. E aqui nós temos marcadores, aqui o fator de necrose tumoral plasmático, TNF-alfa, e aqui a proteína C reativa. Então foram determinados antes, no pré, e depois de 0 a 1 hora, em repetidos sprints, testes de sprints, depois de 7 dias. Então nós temos aqui as bolinhas pretas, o placebo, e a creatina, essas bolinhas cinzas. Então vocês estão vendo aqui que o fator de necrose tumoral, um conhecido marcador inflamatório, está diminuído nesse grupo aqui da creatina depois de 1 hora. Eu já tenho aqui uma diferença significativa, eu tenho uma redução aqui no período de 0 horas, como nesse de 1 que eu comentei agora. Na proteína C reativa, também está relacionado aqui como processo inflamatório envolvida, eu tenho uma redução aqui significativa com P menor que 0,01 no período de 0 horas, e aqui no período de 1 hora, desculpe, P também menor que 0,01, ou seja, a creatina diminuiu esta substância, esses marcadores inflamatórios. Então já sugere algum efeito anti-inflamatório. É relatado também estudos mostrando um poder antioxidante da creatina, agindo, por exemplo, diretamente com o peróxido de hidrogênio, evitando a formação do radical hidroxila. E tem outros trabalhos mostrando efeitos benéficos em doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson. Já vi também estudos mostrando de benefícios relacionados, aqui experimentais, fique bem claro isso, em relação da creatina como um fator importante de prevenção da depressão, ou seja, tem muitos trabalhos em andamentos, ainda não saiu um veredito, mostrando benefícios da creatina. Por isso, dessa aula mais completa em relação a estes benefícios de um suplemento com respaldo científico. E aqui eu fico aberto para perguntas que surgirem durante esta videoaula que vocês tiverem. Tá bom? Grande abraço. Fui!